Olá pessoal, Fábio Lourenço, canal do Tem Outro País. E hoje eu vou falar, como sempre, né? Só que cada vez com detalhes diferentes aí para vocês terem uma boa noção aí. A questão de empregabilidade, de empregos, tá pessoal? O pessoal pergunta muito sobre emprego, acho que é o assunto, já fiz vídeo sobre isso, sobre o assunto mais comentado aqui no canal, mais perguntado, tá? É sempre sobre emprego, lógico, que a preocupação é legítima, porque é o que você precisa para viver aqui, tá? Sem emprego, esquece, não tem como viver muito tempo aqui, tá? Mesmo que você tenha uma boa grana guardada, se você não arrumar um emprego logo, esse seu dinheiro guardado aí vai muito rápido, tá? Muito rápido mesmo. Como eu já fiz vídeo também falando, a Suíça é um país caro para se morar. Se você trabalha aqui, não, tá? Se você trabalha aqui, é um país relativamente barato para se viver, tá? Deixa eu limpar aqui a telinha. Ó, tá vendo? Quando não tem corte, é esse tipo de coisa que acontece. Então, assim, a Suíça, ela é um país caro para quem vem de fora, tá? Para quem trabalha, mora aqui, né? Ganha em franco suíço e gasta em franco suíço, não é um país relativamente barato, tá? Dá para você viver muito bem aqui, ter quase tudo que você quer. Tudo vai depender de você, lógico, né? Mas assim, sem o grande, eu ia falar esforço, mas assim, esforço tem, porque você trabalha duro aqui também, é normal. Mas a diferença do esforço, o que eu quero dizer é assim, é você não demorar tanto tempo para conseguir as coisas, tá? Depois que você consegue um emprego aqui, você demora menos tempo em relação, por exemplo, ao Brasil, tá? Você demora muito menos tempo para obter as coisas que você quer. Então é muito mais fácil você comprar, adquirir os bens materiais, né? Então, por exemplo, olha, já tem neve de novo na montanha, não vai entender. Bom, enfim, eu comentei isso porque assim, a temperatura tá muito louca aqui. Agora tá 5 graus, tá? São 10 horas da manhã. Esses dias atrás, a gente tá no meio do inverno, tá? Esses dias atrás tava fazendo 15 graus no meio do dia. É uma temperatura totalmente atípica. Aí o que tá acontecendo? Em dezembro, janeiro é para nevar, né? Então, como não está frio, só tá chovendo. Fica chovendo, ó. Você vê, tá molhado aqui o vidro do carro. Tá só chovendo. Quase todos os dias tá chovendo aqui. Só que assim, a chuva da Suíça não é torrencial, ela não é tão forte como no Brasil, por exemplo, que cai aquele pé d'água, aquelas gotas gigantes. É aquela chuva que fica, sabe aquela garoazinha que fica o dia todo, sabe? E nem sempre é o dia todo, às vezes chove um pouquinho, depois para, depois chove mais um pouquinho, para. Aí fica assim, a Suíça dificilmente tem chuva muito forte. Até porque se tivesse aqui, iria alagar tudo, porque as ruas elas são muito chatas, né? Então seria fácil alagar aqui. Embora o sistema de drenagem aqui seja muito bom e o pessoal não joga lixo na rua. Bom, enfim, já teve casos aí de ter alagado em outras cidades aí, no ano retrasado, se não me engano, quando teve chuva torrencial lá em cima e alagou mesmo. Mas aí não foi por causa de sujeira entupida, não, foi por a quantidade de água que foi absurda mesmo. Bom, enfim, voltando ao assunto aqui. Então, assim, pessoal, a questão de empregabilidade, né? O pessoal me pergunta muito sobre isso, e com razão, porque assim, você tendo um emprego, você consegue viver facilmente. Se você não tem emprego aqui, seu dinheiro vai embora rápido e você corre risco de ter que voltar para o seu país de origem. Então, é importante você chegar aqui e já conseguir um emprego. Como é que você avalia essa questão aí de uma cidade ter mais empregabilidade do que outra? Porque o pessoal me pergunta muito, mas no cantão tal, lá onde se fala alemão, onde se fala francês, onde que é melhor, onde se fala italiano, não seria interessante, por exemplo, teve uma pergunta que eu achei muito bacana, que a pessoa falou assim, não seria interessante, por exemplo, morar na Itália, ali perto da fronteira, e trabalhar na Suíça? Um monte de gente já faz isso, tá? Um monte de gente já mora na França e trabalha aqui na Suíça. Muita gente já mora na Alemanha e trabalha na Suíça, tá? Todas as fronteiras vai ter muita gente. Só que o que acontece nessa questão aí? Você vai competir com pessoas que já vão falar a língua nativa, tá?
esse é o problema. Você vai ter uma concorrência muito maior, porque você imagina, aqui eu tô colado na França aqui, entre aspas, né? Eu tô a cento e poucos quilômetros vamos colocar 100 quilômetros de Genebra. Genebra tem uma concentração muito grande de imigrantes franceses, tá? Aqui também tem, eu tô próximo da França aqui, mas aqui as cidades são pequenas da França. Do outro lado do Lago Le Mans é França, tá? Mas as cidades são pequenas. Agora, o território ali perto de Genebra, da parte da França ali, é muito maior, então vem muito mais francês para a Suíça para trabalhar. Então o que acontece? Imagina se eu morasse em Genebra, tá? Tem um monte de francês procurando qualquer tipo de emprego. Por quê? Porque na França o pessoal tem um salário mínimo de quanto lá? Sei lá, eu vou chutar, tá, pessoal? Se eu tiver errado, escreve aqui nos comentários se alguém que mora na França e souber aí, alguém que mora aqui perto da Suíça, tá? Mas eu creio que seja em torno ali de 1.200, 1.300 euros. Em Genebra, o salário mínimo oficial, que é o único cantão que oficializou o salário mínimo, é de 4.000 francos por mês, tá? Cerca de 25 francos por hora. Então, o que acontece? Eu vou competir com esses caras, se eu morar em Genebra, por exemplo. O cara é francês, ele fala francês fluente, é a língua materna dele, tá? O Fabio, o francês da Suíça e o francês da França é a mesma coisa? É, basicamente a mesma coisa. Tem um sotaque, para quem é o suíço um pouco mais antigo, né? Você conversa com uma pessoa um pouco mais velha, você vai ver que tem um sotaque um pouquinho diferente. Mas o francês, a língua em si é a mesma, tá? Eles conseguem se virar facilmente. O francês ele se vira facilmente. O alemão não faço nem ideia, tá? Pra mim é tudo estranho porque eu não falo alemão. E o italiano, às vezes eu ouço rádio italiana aqui da Suíça, a rádio suíça que se fala italiano, e o que eu já ouvi de italiano, um pouco de que eu estudei um pouquinho de italiano, parece que é a mesma coisa, tá? Parece que tem um sotaquezinho um pouquinho diferente, mas é basicamente a mesma coisa, a língua é a mesma, tá? Então o que acontece? Se eu for, por exemplo, para Genebra, eu vou competir com esses caras. Os caras falam francês fluente. Lembra que eu falo, para quem está me acompanhando nos vídeos, é vital você falar o idioma, tá? Quanto melhor você falar o idioma daqui, mais fácil você vai arrumar emprego, tá? Não adianta vir sem falar nada aqui. Se você falar inglês, pode te ajudar. É melhor do que não falar nada de outra língua? Lógico, é melhor, tá? Mas o ideal, por exemplo, é que se você vem aqui na parte francesa, você fale francês. Se você vai para a parte alemã, alemão, italiano, italiano, tá? Porque se você falar só o inglês, vai começar a restringir as vagas que você poderia pegar, tá? Você vai pegar vagas, obviamente, né? Que só precisa de gente que fale inglês. Só que aí que tá, às vezes a pessoa que precisa de alguém que fale inglês, tá, bacana. Mas aí o seu chefe, se ele não falar inglês, vamos supor, imagina, vamos fazer uma suposição aqui. Eu sou o dono de uma empresa, eu preciso de um cara que fale inglês, um cara ou uma mulher que fale inglês, tá, beleza. Só que eu só falo francês, porque eu preciso de um cara que fale inglês, uma mulher que fale inglês, porque eu não falo inglês. Como é que eu vou me comunicar com o meu funcionário se ele não falar nada em francês? Eu preciso que ele fale inglês para ele traduzir as coisas para mim, por exemplo, tá? Tô dando um exemplo, tá, pessoal? Não tô falando que é sempre assim, mas eu tô dando um exemplo. Então, assim, é importante que você fale francês. No caso, se você vem para um dos cantões franceses aqui, tá, da Suíça. E alemão e italiano, tá bom? Então, assim, precisa falar o idioma, pessoal. Precisa falar o melhor possível. Quanto melhor for o seu idioma, mais fácil vai ser para você arrumar emprego, tá bom? Que mais? Então, assim, o pessoal fala em empregabilidade. Óbvio que você vai arrumar emprego em lugares que a cidade é maior, tá? Que a cidade é um pouquinho maior. Então, se você morar numa cidade muito pequena, vai ser mais difícil você arrumar emprego. Ou você pode arrumar um emprego, só que vai ser em outra cidade, e você vai precisar se deslocar bastante, tá? Aí, se deslocando bastante, você vai gastar mais com transporte. Então, por exemplo, se você conseguir comprar um carro aqui, você vai gastar mais com combustível, com estacionamento, tá?
Se você mora mais perto, lógico, se a cidade for maior, você vai gastar também mais com aluguel, tá? Quanto maior a cidade, mais com aluguel você vai gastar. Se for uma cidade pequena, o aluguel tende a ser mais barato. Então tudo é relativo, tá, pessoal? Cidade pequena, aluguel é mais barato, mas para um emprego mais difícil. Por isso que é mais barato, porque ninguém quer morar em cidade muito pequena, no meio do campo, onde a gente fala aqui, onde tem plantação e tal. A menos que você vá trabalhar na lavoura, tá? Agora, se você precisa trabalhar numa cidade grande, o ideal é que você arrume um aluguel ali o mais próximo possível, porque querendo ou não, os transportes são bons. Mas se você ficar gastando, quanto mais... Aqui é diferente, por exemplo, no Brasil. Você pega um trem, apesar que quase não tem trem lá, mas vamos supor, você pega um ônibus, às vezes você roda pra caramba, você pagou lá aquela tarifa lá e acabou, né? Aqui não. Quanto mais longe, vamos supor, você comprou um bilhete de trem, uma grande parte é assim, é trem e ônibus. Você pode usar trem, você compra um bilhete, você tem, sei lá, 1 hora, 2 horas para usar trem, ônibus, o que você quiser. Tem bilhete aqui que é o journalier, que eles falam, que é o por dia, você paga por dia, tá? Então você compra aquele bilhete e você paga, você pagou lá aquele bilhete lá, você usa o dia todo, tá? Tem os pacotes também que você pode fazer, né? De meia tarifa, aí você paga uma taxa anual. Ou, por exemplo, se você usa muito transporte público aqui, aí você pode fazer o pacote mensal, né? Você paga, eu não lembro quanto que é, eu acho que 300, 400 francos por mês, e você usa à vontade qualquer transporte público, trem, metrô, ônibus, tá? E você paga isso aí e usa à vontade. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque assim, quanto mais longe, quanto maior a distância entre a sua casa e o lugar que você for, mais caro vai ser o bilhete, tá? Então, por exemplo, se você... vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar aqui, eu tô aqui próximo em Montreux, então vamos supor que eu pegue um trem de Montreux até Lausanne, vai. Lausanne é uma cidade ali que tá na beira, é uma das cidades grandes, vamos dizer assim, uma cidade maior que está ali no próximo do Lac Léman. Todo mundo tem bastante emprego lá e tudo mais. Então vamos supor que eu pegue um trem lá para Lausanne, então eu vou pagar uma tarifa X. Se eu pegar um trem para Genebra, que é bem mais longe, que dá o dobro do caminho, eu vou pagar bem mais caro, você entendeu? E o mesmo trem, tá? No caso, a maquininha lá já calcula o valor. Já te pergunta, você tá aqui, você quer ir para onde? Aí você seleciona a cidade que você vai. Aí ela te dá um preço. Se você selecionar uma cidade mais longe, ela vai te dar um preço mais caro, tá? E aqui o transporte público aí funciona assim, você pegou o bilhete, você não precisa passar em nada, você só fica com ele na mão, né, ou no bolso, sei lá, e você entra no trem ou no ônibus, tá? Você entra, não tem catraca, não tem nada, você entra no ônibus ou no trem, senta lá e acabou. Aí de tempos em tempos vem um pessoal fiscalizando, tá? Aí o pessoal vem pedindo o bilhete, né, para mostrar o bilhete. Aí você tem que mostrar o bilhete. Se você não mostrar o bilhete, aí o agente lá te aplica uma multa que é bem salgadinha, tá? E assim funciona, porque tem gente que entra no ônibus sem bilhete, porque como não tem catraca, não tem nada, às vezes acontece, mas tem esse pessoal que fica fiscalizando, tá? Então assim, a questão aí, então tem a questão da cidade grande ou cidade pequena, tem a questão da distância, tá? A localização também, se você está no centro industrial, vamos supor, se você está numa cidade que tem bastante indústria, aí fica um pouco mais fácil você arrumar emprego em indústria, você começa a procurar indústria. Se você está no lugar mais a parte financeira, se você já fala bem o idioma, a parte financeira é bom falar bem o idioma. Se você trabalha com TI, aí você pode trabalhar até de casa, às vezes trabalhar até remotamente, aí, se você for um cara bom mesmo, né, nessa área. E é uma área que precisa no mundo todo, a área de TI, tá? Então o pessoal me pergunta muito isso. Fabio, na área eletricista, na área engenharia... Pessoal, tudo precisa aqui. A Suíça, inclusive,
foi anunciado há um tempo, acho que até no Brasil, que a Suíça estava procurando aí trabalhadores qualificados, tá? Porque, pessoal, gente que faz faxina, de pedreiro, motorista, esse tipo de trabalho tem gente para trabalhar, tem bastante gente procurando esse tipo de trabalho. Agora, o pessoal que fala fluente o idioma, fala 2, 3 idiomas, e médico, engenheiro, TI, especialista nisso, naquilo, isso que eles precisam mais, e é isso que vai pagar mais também. E a Suíça, por ter essa questão aí de às vezes precisar validar o diploma, dependendo da sua área, acaba complicando, tá? Então por isso que eles acabam precisando mais. Isso é meio que, entre aspas, um tiro no pé. Eu entendo a Suíça, que controla a qualidade dos serviços aqui, né? Então precisa exigir que o cara tenha o diploma acadêmico validado aqui. Mas por outro lado acaba sendo um tiro do pé, porque começa a restringir pessoas, a dificuldade de se obter o diploma aqui. Às vezes a pessoa é boa no que ela faz, só que ela tem dificuldade de validar o diploma e não consegue trabalhar na área dela aqui. Aí você pega um cara que é advogado, sei lá, um médico ou enfermeiro, alguma coisa, o cara tá trabalhando em pedreiro, entendeu? E acontece esse tipo de coisa, tá? Frequentemente acontece. Bom, eu sou administrador de empresa, eu trabalho de motorista. É assim que acontece. Tá bom, pessoal? Então, para não estender muito esse vídeo, então para você que gosta desse tipo de assunto, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, tá? Deixe seu comentário aqui, sua sugestão de vídeo, e a gente vai conversando por aí. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter visto o vídeo e até o próximo. Até mais!